E nos próximos capítulos da novela Três Graças, Gerlúcia e Viviane conversam sobre o assalto das estátuas e Paulinho chega bem na hora. Chocado ao descobrir que a namorada foi a responsável, ele grita: "Eu não posso acreditar! Foi você, Gerlúcia!" A cuidadora fica sem palavras e o detetive tomará uma decisão que mudará o rumo da novela. Enquanto isso, Joelle verá sua avó desmaiada e fica completamente desesperada. Lígia será levada imediatamente para o hospital e um médico diz à garota: "A situação da tua avó é muito grave. Ela já está há muito tempo sem tomar os medicamentos corretos. Isso tudo terá início quando Paulinho tenta abrir uma investigação sobre o roubo das estátuas Três Graças. Ele irá pessoalmente até a casa da Arminda, mas ela negará tudo e diz: "Aqui não aconteceu nenhum assalto. Você deve ter se enganado." Paulinho estranha e fala: "Eu acabei de receber uma denúncia. Está dizendo que mentiram para mim." Arminda fica claramente nervosa e afirma novamente que não aconteceu nenhum assalto. Paulinho perguntará onde a Gerlúcia e a Josefa estão. Porém, Arminda desconversa e avisa que as duas saíram para dar uma volta. Em seguida, ele volta para a delegacia e conta para o delegado e para Juquinha da sua conversa com Arminda. Jairo avisa: "Bem, se ela disse que não teve assalto, é porque não teve." Juquinha fica desconfiada e diz: "Eu acho que essa história tá muito mal contada. Para mim, essa mulher quer esconder alguma coisa." Paulinho concorda e o delegado preocupado fala: "Vocês dois, escutem bem. Se a dona Arminda não quis fazer uma denúncia, é porque não aconteceu nada. Entenderam? Então, eu não quero vocês investigando aquelas pessoas." Paulinho estranha a fala do delegado e pergunta: "Aquelas pessoas? O senhor está se referindo a ela e o Ferete?" Jairo tenta se corrigir e diz que estava falando da família. Porém, Juquinha não engole aquela história e comenta: "Eu já notei que não é de agora que o senhor parece ter muito medo de fazer qualquer tipo de investigação contra aquele homem." O delegado, ao ser colocado contra a parede, fica sem argumento e rebate: "Eu não vou repetir. Fique longe dessa história." E após falar aquilo, ele sai. Já Paulinho, ao ficar sós com a parceira, ele diz que irá conversar com a Gerlúcia para perguntar se essa história é verdadeira. Juquinha concorda e avisa que acha que tem alguma coisa de muito estranho. No outro dia, quando o detetive vai buscar a amada, ele descobre que ela está na farmácia e vai até lá. Porém, naquele momento, Gerlúcia conversa com Viviane e avisa que as duas têm que manter a rotina normal para ninguém desconfiar de nada. Viviane concorda e completa: "Mesmo que a tua patroa não tenha feito a denúncia, é melhor não dar bandeira." Ao escutar aquilo, Gerlúcia comenta: "Aliás, eu achei muito estranho. Por que a dona Arminda não prestou uma denúncia?" Viviane pensa um pouco e diz: "Eu não sei, mas acho que deve ter alguma coisa naquelas estátuas que ela não quer que a polícia descubra." Gerlúcia concorda e avisa que elas precisam olhar melhor a escultura e manter as aparências para que ninguém desconfie
que foram elas que roubaram as estátuas. Porém, naquele momento, as duas se assustam ao escutarem os gritos do Paulinho. Como é? Que conversa é essa, Gerluce? A cuidadora olha para trás e, ao ver o namorado, ela pergunta: Paulinho, o que você está fazendo aqui? O detetive responde: Eu vim te buscar. Queria perguntar o que você sabe sobre o roubo, mas pelo visto, você sabe até demais. Viviane tenta disfarçar e diz: Eu não sei o que você escutou, Paulinho, mas eu garanto que não é o que parece. Não é mesmo, Gerluce? Porém, antes que ela falasse alguma coisa, Paulinho a interrompe e avisa: Eu sei muito bem o que eu escutei. Vocês falaram que roubaram as estátuas. Agora, eu quero saber onde elas estão. Gerluce, pálida de medo, fica calada. E Paulinho repete: Anda, falem de uma vez. Senão eu vou levar as duas para a delegacia. Enquanto isso, Kellen conversa com Joelle e as duas escutam barulho vindo da sala. A filha da Gerluce, assustada, grita: Vó, aconteceu alguma coisa? Kellen, preocupada, olha para a amiga e diz: É melhor ir dar uma olhada se está tudo bem com a dona Lígia. Joelle concorda e as duas, ao chegarem na sala, se assustam ao ver Lígia desmaiada no chão. Imediatamente, Kellen liga para o hospital e Joelle, sem perder tempo, liga para sua mãe. Gerluce, ao atender, ela fica em estado de choque e diz: Pois eu vou para lá, agora mesmo. Viviane, preocupada, pergunta o que estava acontecendo e Gerluce avisa: Eu preciso ir até o hospital. Paulinho, no entanto, a impede e fala: Espera, antes você tem algumas explicações para me dar. Gerluce o encara e diz: Eu não tenho tempo. Agora eu preciso ajudar a minha mãe. Ela passou mal e foi levada para o pronto-socorro. O detetive, ao escutar aquilo, ele se oferece para levar a namorada e promete que deixará as perguntas para depois. Viviane também diz que irá junto. Porém, naquele momento, Gerluce recebe outra ligação, e dessa vez do Joaquim. Ela, ao atender, diz que não tem tempo para conversa, mas ele insiste e fala: É sobre as estátuas. Aconteceu duas coisas que você precisa saber. Ela explica que a Lígia passou mal, porém mandará a Viviane no seu lugar para falar com ele. E Joaquim responde: Pois que ela seja rápida, porque o assunto é muito sério. Em seguida, ela desliga, conversa com Viviane e sai junto com Paulinho. Não demora para que ela chegue no hospital, e ao conversar com o médico, ela descobre que o estado de saúde da sua mãe é muito grave. Paulinho, preocupado, ele pergunta: E não tem nada que possa ser feito, doutor? O médico responde: Tem uma coisa, mas eu já adianto que é muito caro. E como a dona Lígia não tem plano de saúde, o pagamento tem que ser feito adiantado. Gerluce diz que não se importa com o valor e pagará o que for necessário. O médico então avisa que o procedimento custa R$100.000. E Gerluce, sem pensar duas vezes, responde: O senhor não se preocupe, que eu vou trazer ainda hoje esse dinheiro. Em seguida, ela pede ao Paulinho para levá-la até um lugar. O detetive a encara e questiona: De onde você vai tirar
todo esse dinheiro? Por acaso, já conseguiu vender as estátuas? Geluce diz que não e explica: as coisas não são como você imagina. Mas agora eu não tenho tempo para explicações. Eu preciso da tua ajuda. Paulinho escuta tudo calado e acena com a cabeça. E Geluce avisa: junto daquelas estátuas tinha uma pequena fortuna, dinheiro sujo que o Ferete desviava da fundação. Paulinho estranha, porém antes que ele pudesse perguntar alguma coisa, Viviane liga para a amiga e diz: eu acabei de falar com Joaquim, Geluce, e você não vai acreditar no que aconteceu. A moça curiosa pede para que a amiga conte de uma vez. E Viviane fala: o Misael, ele nos passou a perna, nos roubou e fugiu com o dinheiro que estava junto das estátuas. Geluce arregala os olhos e fica desesperada. Não pode ser. Eu tô precisando dessa grana. A minha mãe está em uma situação muito delicada e precisa fazer uma cirurgia de emergência. Viviane responde: calma, minha amiga, que vai dar tudo certo. Geluce, nervosa, retruca: como eu posso me acalmar? Eu estava contando com aquele dinheiro. Até porque ainda vai demorar para conseguir vender essas estátuas. E a minha mãe não vai resistir. Viviane avisa que também tem uma boa notícia e pede que a amiga espere no hospital. Ao desligar, Geluce olha para o namorado e explica o que aconteceu. Paulinho se aproxima e diz: bem, o que esperar de uma pessoa que ajudou a roubar, não é mesmo? Geluce o corrige e fala: nós não roubamos nada, era só uma expropriação. Paulinho, confuso, pede a amada que se explique melhor. Ela conta toda a história dos remédios falsos e do motivo de ter orquestrado aquele assalto. Paulinho arregala os olhos e diz: eu não sabia disso. Então tudo isso foi por uma boa causa. Geluce responde: é claro que sim. Eu não pretendia ficar com um centavo que seja. Paulinho a encara e fala: você deveria ter me contado essa história antes e prestado uma denúncia na delegacia. Geluce retruca: eu não queria te colocar em problemas. E além do mais, eu fui até a delegacia da chacrinha, mas o delegado mandou eu esquecer essa história e me expulsou da sala dele. Ao escutar aquilo, Paulinho pensa um pouco e comenta: realmente, muitos delegados preferem fechar os olhos do que bater de frente com o poderoso Santiago Ferete. Nesse momento, os dois são interrompidos quando o médico se aproxima e pergunta se ela já tinha o dinheiro para o pagamento. Geluce, nervosa, responde: ainda não, doutor, mas eu vou conseguir, eu juro. O médico a encara e diz: acontece que a tua mãe não tem muito tempo. Ela precisa dessa cirurgia agora. Geluce fica mais desesperada e Paulinho pede: o senhor por acaso não pode começar? Eu garanto que vamos conseguir todo o dinheiro. O médico retruca: infelizmente, não é assim que funciona. Vocês precisam pagar antes da cirurgia. Nesse momento, Viviane aparece e avisa: pois está aqui o dinheiro, cada centavo. O médico a encara e diz: bem, se você trouxe a quantia necessária, é só passar na recepção. Viviane não perde tempo, vai fazer o pagamento e entrega o dinheiro para a atendente. Em seguida, ao se aproximar da amiga, ela diz:
A tua mãe vai ter o tratamento que merece, amiga, e vai voltar para casa com saúde. Gerluce, curiosa, pergunta como a amiga conseguiu o dinheiro. E Viviane revela. Acontece que o Joaquim descobriu que dentro das estátuas tinha uma verdadeira fortuna. E eu aposto que é tudo dinheiro sujo. Gerluce fica surpresa e agradece novamente. E após algumas horas, o médico volta. Avisa que a cirurgia foi um sucesso e que a Lígia ficará internada por alguns dias. E quando o doutor se afasta, Gerluce olha para o namorado e pergunta: E quanto a você, Paulinho? O que você pretende fazer agora? O detetive pensa bem e diz: Bem, visto a situação, dessa vez eu vou fingir que não sei de nada. Gerluce agradece e Paulinho continua: Mas, quanto à Fundação Ferretti, eu vou investigar e vou desmascarar todos os envolvidos. Viviane comenta: Eu sabia que você ia nos ajudar, até porque esses criminosos merecem ser presos. Paulinho concorda, no entanto, avisa as duas: Vocês não podem comentar com ninguém sobre as estátuas. Se precisarem vender para comprar os remédios, façam tudo em segredo. Gerluce o encara e diz: Claro, eu não vou contar nem para minha mãe e nem para minha filha. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Jorginho irá receber um exame dizendo que ele tem poucos dias de vida. E ao conversar com o pastor, ele avisa: Eu preciso que o senhor me faça um grande favor. Chame aqui a Joelle, a Gerluce e o Bagdá. O ex-detento fará 3 revelações antes de sua morte, que mudará o rumo da novela. Além disso, Joelle decide fugir e Kellen, preocupada, pergunta: Você ficou louca? Para onde você vai? Joelle responde: Eu vou para casa de uma tia no interior. Esse é o único modo de escapar da Samira. Porém, a falsa chefe de cozinha recebe uma ligação e descobre o plano da garota de fugir com a filha. Ela fica extremamente furiosa. Então que Samira vai até a comunidade e obriga Joelle a entrar no carro e grita: Anda, Edberto, acelera! Porém, Jorginho verá toda a cena e, em desespero, ele grita pedindo ajuda. Kelly pergunta o que aconteceu e Jorginho, ao contar, ele fica sabendo quem é a Samira. Nesse momento, ele fará uma coisa chocante para salvar a filha. Isso tudo acontecerá quando Kelly chega na igreja e, ao ver Jorginho, ela se aproxima e avisa: Hoje, mais cedo, chega uma carta para você. Parece que é um exame do hospital. Jorginho responde: Ah, deve ser os exames que eu fiz. Só espero que sejam boas notícias. O ex-detento, ao abrir, arregala os olhos e fala: Então, esse é o meu destino. Kellen, ao ver o rosto do ex-detento, ela fica curiosa e pergunta o resultado daqueles exames. E Jorginho, visivelmente abalado, responde: De acordo com o resultado desse exame, eu só tenho no máximo mais 1 mês de vida. Kellen arregala os olhos e diz: Mas como isso é possível? Você parece tão saudável. Tem certeza disso? Jorginho a encara e retruca: Infelizmente tenho. Essa minha doença é assim. Não parece, mas a cada dia que se passa, ela está me destruindo por dentro. Kelly fica com pena do ex-detento e diz
que irá fazer uma oração por ele. Jorginho agradece e avisa: agora que eu sei que tenho poucos dias de vida, eu preciso me apressar. Kelly não entende e pergunta: como assim, se apressar? Do que você está falando? Jorginho explica: eu preciso fazer uma coisa antes que eu parta desse mundo, por reino do nosso pai. Kelly fica ainda mais curiosa e naquele momento o pastor também chega e pergunta o que estava acontecendo. Jorginho explica toda a situação e o pastor fica preocupado com o amigo. Porém, Jorginho avisa: o senhor não precisa se preocupar e nem ficar triste. No fundo, eu já estava preparado para essa notícia. Além do mais, eu já vivi muito tempo e infelizmente na maior parte desse tempo eu só fiz maldade. Mas pelo menos eu quero fazer a coisa certa nesses últimos dias de vida. O pastor e sua filha o encaram fixamente. Jorginho pede para falar com o Bagdá, Joelle e a Girluce. O pastor estranha e pergunta: eu posso saber o que você pretende conversar com aqueles três? Jorginho se aproxima e responde: me desculpe, pastor, mas o meu assunto é com os três. Eu preciso contar uma coisa para cada um. Uma coisa que eu já deveria ter dito há muito tempo. O pastor, percebendo que se trata de alguma coisa muito séria, ele promete que fará tudo para organizar esse encontro. Já Kelly deixa bem claro que a Joélia ainda está muito chateada e o ex-detento pede: por isso eu preciso da tua ajuda, Kelly. Você é a melhor amiga dela. Eu só preciso que você a convença de vir até aqui. Mesmo que ela não me aceite como pai, ela precisa escutar o que eu tenho para dizer. A filha do pastor, com pena, avisa que fará de tudo para convencer a amiga. Enquanto isso, Joelle conversa com Samira pelo celular e avisa: eu acho que mudei de ideia e dessa vez eu não vou voltar atrás. Samira não gosta nada e pergunta: como assim mudou de ideia? Do que você está falando? Não vai me dizer que você está de novo com essa conversa de desistir do nosso acordo? Joelle responde: isso mesmo, eu não vou ter coragem de entregar a minha filha. Furiosa, Samira retruca: você por acaso está de brincadeira? Esqueceu dos 60 mil que eu já adiantei? Joelle garante que irá devolver cada centavo, nem que leve a vida inteira. Samira, com sangue nos olhos, grita: eu não quero o dinheiro. Eu já disse, o que eu quero é que você cumpra o nosso combinado. Além do mais, já tem uma mãe esperando. Joelle, sem pensar duas vezes, responde: a única mãe aqui sou eu. E você me desculpe, mas eu já tomei a minha decisão. E após falar aquilo, a garota desliga. Samira fica furiosa, liga logo em seguida para Edilberto e avisa: nós temos um problema. Vem me buscar agora mesmo aqui na fundação. Rápido. Edilberto pergunta o que tinha acontecido e Samira responde: eu já disse que não temos tempo. Venha correndo que eu explico tudo depois. O pilantra avisa que chegará em 10 minutos. E Samira, após desligar, ela fala consigo mesma: você acha mesmo que pode fugir, sua pirralha? Pois está muito enganada. Você vai conhecer do que eu sou capaz, e será da pior maneira. Enquanto isso, o pastor liga para Girluce, explica a situação de Jorginho e pede: esse é o último desejo dele.
Ele quer falar com você, a Joelle e o Bagdá, todos juntos. Gerluce fica curiosa e pergunta: e o que esse monstro quer? Eu já fiz o que ele pediu, não fiz? Agora, eu não tenho culpa da Joelle não querer olhar na cara dele. O pastor responde: eu entendo a tua raiva, Gerluce, mas esse provavelmente é o último mês de vida do Jorginho. Será que você pode conversar com a tua filha? Ao escutar aquilo, Gerluce amolece o coração e decide aceitar o encontro. Após desligar a ligação, ela grita chamando Joelle e conta da sua conversa com o pastor. A moça se recusa a encontrar o pai, porém Gerluce insiste. Joelle estranha e pergunta: primeiro, a senhora não queria me apresentar a ele, e agora você quer que eu vá encontrar esse homem que te fez tanto mal? Gerluce fica sem palavras, e naquele momento Kellen chega e avisa: desculpa chegar assim sem avisar, mas eu acabei escutando vocês duas lá de fora, e eu vim falar com você, Joelle, sobre o teu pai, o Jorginho. Joelle olha para a amiga e deixa bem claro que não vai encontrar o pai. Porém, Kelly insiste e diz que muitas vezes os pais erram com os filhos. A garota se lembra que ela tentou vender a sua própria filha e fala: bem, isso é verdade. Ok, eu vou me encontrar com esse homem. Ao escutar aquilo, Gerluce avisa: pois então vamos logo ver o que esse homem quer. E após falar aquilo, ela sai junto da Kelly. E Joelle a sós, ela diz a si mesma: quando eu chegar desse encontro, eu tenho que fugir, já que está tudo preparado. Até deixei a carta para minha mãe. Ao terminar de falar, ela se apressa e sai para ir até a igreja. Momentos depois, Bagdá é o primeiro a chegar na igreja. E Gerluce, Joelle e Kellen também chegam logo em seguida. O pastor, ao olhar para todos, avisa: eu fico feliz que vocês vieram. Bagdá pede para o pastor não enrolar e pergunta: cadê o Jorginho Ninja? O que ele tem de tão importante para conversar comigo? E por que essas duas também estão aqui? Nesse momento, Jorginho se aproxima e fala: eu estou aqui, Bagdá, e já disse que não gosto que me chame com esse nome. Bagdá o encara e responde: tudo bem, se é assim que você quer, eu vou respeitar em consideração aos velhos tempos. Mas agora me diga, qual é o papo que você tem para desenrolar? Joelle, que estava com pressa, também diz: anda, fala de uma vez. O pastor vê aquela situação. Ele pede para todos se acalmarem e lembra que o Jorginho é um homem doente. Gerluce olha para o pastor e fala: eu sei disso, mas se ele tem alguma coisa para dizer, seria melhor que ele se apressasse. Ao escutar aquilo, Jorginho se apressa e revela: bem, eu gostaria de falar 3 coisas. Eu acho que vai mudar a vida de todos aqui. Bagdá, Joelle e Gerluce ficam ainda mais curiosos e encaram o ex-detento. E Jorginho conta: a primeira coisa é sobre você, Bagdá. Uma vez você me perguntou se eu era o teu pai. Bagdá se aproxima e diz: isso mesmo. E você disse que não. Jorginho olha para o criminoso e fala: eu, na verdade, menti. Eu sou sim o teu pai. Só não confirmei naquele dia, porque eu não queria ser algum tipo de exemplo para você. E muito menos que você tentasse seguir
o meu legado no mundo do crime. O chefe da chacrinha arregala os olhos e pergunta: que conversa é essa? Isso por acaso é algum tipo de brincadeira? É alguma mentira, para eu deixar essa garota e o namoradinho dela em paz? Jorginho retruca: não é nada disso. Eu só estou falando a verdade. Eu tive um caso com a tua mãe, assim como eu tive com a Gerluce. E você é irmão da Joelle, pelo menos por parte de pai. Gerluce não aguenta e comenta: então você está dizendo que arruinou a vida da mãe do Bagdá, assim como fez com a minha vida. Jorginho, envergonhado, fica calado. E Joelle, naquele momento, pede uma explicação. Bagdá toma a palavra e diz: isso mesmo, irmãzinha. O nosso papai fez coisas horríveis não só com a tua mãe, e nem só com a minha. A lista de mulheres maltratadas por ele é longa. Joelle fica ainda mais decepcionada. Olha para sua mãe e pergunta se aquilo é verdade. Sem alternativa, Gerluce confirma toda a história e conta como Jorginho era no passado. Joelle encara o pai, o chama de monstro e diz: você nunca mais me procure e nem se aproxime de mim, entendeu? A garota sairá correndo e ao chegar do lado de fora, ela fala consigo mesma: calma, Joelle. Agora eu tenho que me apressar, senão eu vou perder o ônibus. Porém, o que a garota não sabia é que Samira estava naquele momento junto com Edilberto, dentro de um carro. Eu vejo Joelle saindo da igreja, ela diz: olha só, ela está bem ali. Anda, se aproxima. Edilberto, confuso, pergunta: o que você quer fazer, Samira? Não vê que a rua está movimentada? Samira o encara e responde: eu já disse para se aproximar. Nós vamos pegar essa pirralha e vai ser agora. É melhor manter ela trancada em um cativeiro, pelo menos até o bebê nascer. Enquanto isso, Jorginho sairá para fora atrás da filha, e ela com raiva sai correndo, sem perceber que estava se aproximando do carro da Samira, que a puxa para dentro. A garota, ao olhar para Samira, pergunta: o que você está fazendo aqui? E por que você me puxou daquela forma? Samira a encara e avisa: pensou que eu estava de brincadeira? Eu vou te levar para um lugar onde você não vai conseguir fugir. Joelle, com medo, questiona: como assim? Me deixa sair daqui, senão eu vou gritar. Samira responde: pra quê? Para você tentar fugir com essa criança. Joelle, sem pensar duas vezes, afirma: eu já disse que não quero mais vender a minha filha, e você não vai conseguir tirar ela de mim. Samira retruca: escuta bem, isso não é uma coisa que você pode voltar atrás. O nosso trato já foi feito e agora você vai ter que dar esse bebê. Joelle se recusa e Samira avisa: é por isso que eu vou te levar agora mesmo para um lugar, pelo menos até a tua filha nascer. Joelle, com medo, pergunta: como assim? Que lugar é esse? Samira responde: não se preocupe, enquanto você estiver com essa criança na barriga, não vai acontecer nada com você. Edilberto, ao ver o desespero da garota, ele a provoca dizendo: já quanto a depois, isso só Deus sabe, não é mesmo, Samira? Ao escutar aquilo, Joelle começa a gritar em desespero. E Kelly, ao se aproximar de Jorginho, ela pergunta para onde a Joelle foi. O ex-detento aponta para o carro da Samira e diz:
Eu vi ela entrando naquele carro. Mas estou achando estranho. Não parece um carro de aplicativo. Nesse momento, os dois escutam os gritos da garota. E Kelly percebe que se trata da Samira. A filha da Gerluce até conseguirá abrir a porta e quase escapa. Mas Samira a puxa de volta e ameaça. Se você tentar sair de novo, eu juro que atiro em você. Entendeu? Já Kelly, sem pensar duas vezes, ela pede ajuda aos capangas do Bagdá, que estava ali na frente, e grita: "Estão levando a Joelle! Façam alguma coisa!" Um dos capangas escuta os gritos, sai do carro e, apontando para o veículo, ele manda parar. Porém, Samira, do lado de dentro, manda: "Anda, Edilberto, acelera esse carro." Edilberto pisa fundo e o capanga do Bagdá atira. Do lado de dentro da igreja, o pastor se assusta e, ao ver a filha entrando junto com Jorginho, ele pergunta o que estava acontecendo lá fora. Kelly explica: "A Joelle, ela foi levada." Gerluce fica pálida e grita: "Do que você está falando, Kelly? Como assim? Levar a minha filha?" Kelly, sem alternativa, conta: "A Joelle fez um trato com uma mulher, a Samira, e vendeu a filha em troca de dinheiro." Gerluce, em estado de choque, pergunta: "Mas como assim? Para que ela faria uma coisa dessa? Para que ela queria tanto esse dinheiro?" Kelly explica: "Era para pagar a dívida que o pai da filha dela tinha com o Bagdá. Só que depois ela se arrependeu, mas não tinha mais o dinheiro para devolver." Gerluce fica ainda mais assustada com toda aquela história. E Bagdá pergunta: "Se é assim, por que você tem tanta certeza de que ela levou a Joelle contra a sua vontade?" Kelly explica: "Acontece que eu vi os gritos da Joelle pedindo ajuda e ela até tentou sair do carro, mas a Samira a puxou para dentro." Jorginho confirma e fala que viu tudo, mas que por causa de sua doença, ele não conseguiu acompanhar o carro. Gerluce, em desespero, diz que chamará a polícia, porém Bagdá interrompe e fala: "Nem perca o teu tempo. Pode deixar que eu vou cuidar dessa parada pessoalmente. Afinal de contas, a Joelle é a minha irmã, não é mesmo?" Jorginho olha para Gerluce e avisa: "O Bagdá tem razão. Ela ainda deve estar aqui dentro da comunidade. É melhor nós nos apressar e resolver isso entre a gente." Naquele momento, Bagdá faz uma ligação e manda seus homens fecharem todas as entradas e saídas da chacrinha. E quem entra ou sai, sem a minha autorização, entendeu? Em seguida, ele vai pessoalmente junto dos seus capangas, atrás da sua irmã. Enquanto isso, Edilberto, ao perceber que não tinha por onde escapar, ele pergunta: "E agora, Samira, o que nós vamos fazer? Tem traficante em todas as saídas da chacrinha. Provavelmente, eles estão procurando essa garota." A falsa chefe de cozinha fala: "Merda, alguém deve ter escutado os gritos dessa idiota." Joelle, com medo, avisa: "Me deixa sair. Se vocês passarem sem mim, eles não vão implicar e vão deixar vocês ir embora em paz." Samira a encara e diz: "Você acha que eu sou idiota? Se eu fizer isso, você vai fugir com essa criança, não é mesmo?" Joelle fica calada e Samira continua: "Eu já disse
que vendi a tua filha. E não vou perder todo aquele dinheiro por causa do chilique de uma adolescente. Joelle, com sangue nos olhos, fala: então sempre foi por causa do dinheiro. Eu sabia. Você nunca quis me ajudar. Vocês dois são dois monstros. Edilberto manda a garota calar a boca e avisa: eu conheço uma casa aqui perto, onde vamos poder nos esconder. Samira o encara e diz: pois então cuida e nos leva até essa casa, pelo menos até a poeira abaixar. E não muito tempo depois, Bagdá recebe uma ligação e fala: eu não quero que ninguém entre. Espere que eu vou até aí, pessoalmente. Gerluce se aproxima e pergunta: quem era? Por acaso, era alguma notícia da minha filha? Bagdá confirma e diz: um dos meus homens viu uma mulher e um homem levando a Joelle para dentro de uma casa, aqui na chacrinha. Deve ser essa tal de Samira e algum amigo dela. Gerluce pergunta o endereço e afirma que irá até lá para salvar a filha. Porém, o pastor avisa que aquilo pode ser muito perigoso. Kelly também concorda e Gerluce retruca: eu não me importo. O que eu não posso fazer é deixar minha filha nas mãos dessas pessoas. Eles querem roubar a minha neta. Jorginho pede para Gerluce se acalmar e dá a sua palavra que ajudará a filha. Eu sei que nunca fui um bom pai, mas eu prometo que não vou deixar que nada de ruim aconteça com a Joelle e vou trazer ela em segurança. Bagdá se admira e completa: bem, essa garota é minha irmã, então é claro que eu também vou fazer de tudo para salvar ela e a minha futura sobrinha. E após falar aquilo, os dois saem. Gerluce, ao se aproximar do pastor, comenta: eu estou muito preocupada com o que possa acontecer. O pastor retruca: conhecendo esses dois, eu ficaria preocupado com o que vai acontecer com aqueles dois infelizes que resolveram mexer com o Jorginho Ninja. Enquanto isso, Joelle grita pedindo ajuda e Samira tenta calar a boca da moça dizendo: eu já mandei você calar essa boca. Toda essa confusão só está acontecendo por tua culpa. Edilberto, sem entender, pergunta: mas afinal de contas, por que todos esses bandidos estão atrás de nós? Isso não faz sentido. Joelle olha para os dois e revela: acontece que eu sou a irmã do chefe da chacrinha e a filha do ex-chefe, o Jorginho Ninja. Edilberto arregala os olhos e, ao se aproximar da Samira, ele fala: você ficou louca, Samira? Para que você foi mexer com essa garota? Se o que ela disse é verdade, nós dois estamos ferrados. Samira o encara e diz: não vê que tudo isso é mentira? Eu conheci esse tal de Bagdá e ele não é o irmão dessa garota. Inclusive, se eu não tivesse entregado aquele dinheiro, ele teria dado um fim nela e no Raul. Porém, naquele momento, ela é interrompida quando Bagdá entra e avisa: pois é, mas isso foi antes de saber que a Joelle é minha irmã. Samira arregala os olhos e Jorginho também se aproxima e fala: vocês escolheram a pessoa errada com quem se meter. Edilberto tenta pedir desculpa e diz: eu juro que não sabia de nada. Eu não sabia que essa garota era a tua filha, Jorginho, e nem que era a tua irmã, Bagdá. Jorginho manda os dois calarem a boca e em seguida pede a filha para sair da casa. Ela, curiosa, pergunta o que vai acontecer. E Jorginho responde: eu e o Bagdá vamos ensinar uma lição para esses dois e garanto que eles nunca mais vão te incomodar.
A garota, sem perder tempo, sai. E ao chegar do lado de fora, ela se assusta ao escutar os gritos da Samira e o Edilberto. Com medo, ela corre de volta para sua casa, onde encontra Gerluce e Lígia. Já no dia seguinte, Joelle volta na igreja junto da Gerluce, e a garota, ao ver Kelly, ela pergunta: "Me diga uma coisa, você sabe o que aconteceu com a Samira e aquele parceiro dela?" Kelly se aproxima e conta: "Eu escutei falar que o Sr. Jorginho e o Bagdá deram uma surra nos dois e que eles ficaram praticamente irreconhecíveis. Mas o Jorginho convenceu o Bagdá a deixar os dois vivos." Joelle se assusta e Gerluce comenta: "Aqueles dois mereceram, minha filha. E se eu tivesse lá, tinha ajudado a bater nos dois." Naquele momento, Jorginho aparece e diz: "Você não precisa sujar as tuas mãos, Gerluce. O que eu fiz, eu não me orgulho. Eu só fiz o que fiz para defender a minha filha." Joelle agradece ao pai e Jorginho avisa: "Eu também pedi para que vocês dois viessem até aqui ontem, porque tem uma coisa que eu preciso falar." Gerluce pergunta do que se trata e Jorginho conta: "Antes de eu sair do mundo do crime, eu consegui juntar uma boa grana e gostaria que tudo ficasse para você, Joelle. É o suficiente para ela terminar os estudos sem precisar trabalhar. Eu sei que é difícil, já que ela está grávida, mas garanto que com esse dinheiro ela vai poder se tornar uma médica." Joelle agradece e Gerluce, mesmo relutante, fala: "Bem, se fosse em outras circunstâncias, eu nunca aceitaria nada de você. Mas já que é para o bem da minha filha, eu aceito. Agora me digam, vocês gostaram do que o Jorginho e o Bagdá fizeram com a Samira e o Edilberto? E também deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Três Graças. E me digam aqui nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Três Graças.